A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 14, do versículo 27 ao versículo 31. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se assuste. Ouviste o que eu vos disse, vou e voltarei a vós. Se vós me amasseis, certamente vos alegrareis de eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo e disse agora, antes que suceda, para que quando suceder acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo. Ele não pode nada contra mim, mas é preciso que o mundo conheça que amo o Pai e que faço como ele me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, eu vos dou a minha paz. Não é a paz que o mundo dá. Que a gente possa ter um discernimento nesse agir. A paz que toma conta do nosso coração não é a paz do ter, não é a paz das regalias deste mundo. A paz que encontra o nosso coração verdadeiramente é a que vem de Deus. Vou dar um exemplo muito simples que acontece na primeira leitura hoje. Simples porque é uma realidade que esses homens viveram e que a gente reclama por pouca coisa para seguir a Deus. Quando você se coloca no servir a Deus, e esse servir te traz uma paz muito importante, muito grande. E essa paz vem diante de provações, essa paz vem diante das dificuldades. Só que o que acontece? Você aprende a lidar com as situações, porque o teu coração está repleto do agir de Deus, está sustentado no Espírito Santo, o teu coração está ali diante de uma provação, diante de uma dificuldade, você se gruda sempre nos alicerces da fé, é no rosário da madrugada, é na oração, é junto com o sacerdote, é junto com os irmãos, é vivendo um grupo de oração na segunda-feira, é vivendo um grupo de oração na sociedade, é você buscando a presença de Deus o tempo inteiro. E quando você está assim, irmão, o mundo pode estar desabando ao seu redor. Falo isso por experiência. O mundo pode estar desabando ao seu redor. E você está numa paz tão grande, tão grande. Eu falo isso também como aconteceu na minha vida financeira, já aconteceu os momentos difíceis, já aconteceu momentos de muito nervosismo, muita ansiedade, já aconteceu momentos assim de desespero. E assim, tantas situações eu já vivi. Mas quando vinha esse desespero, quando vinha essa ansiedade, eu estava aqui, grudado todos os dias na oração, buscando a voz de Deus, Deus me auxiliando, Deus me dando um caminho, Deus me dando a paz necessária para o coração. É quando você escuta aquela voz dizendo assim, filho, acalma o teu coração, eu estou contigo. Nada mais, irmão, não precisa mais nada. Se você está com o teu Senhor e você acredita que Deus existe, que Deus é dono de tudo, que Deus toma conta de tudo, e você está aqui administrando o que é dele, e você está dando o teu melhor, e você está se esforçando, ele vê o teu esforço. Agora, se eu estou aqui, faço que Deus é o meu objeto de amuleto. Quando eu preciso dele, eu clamo ele. É diferente, irmão. Esse aí não te dá a paz. Você busca Deus só quando você precisa. Te dá a paz quando você busca Deus perseverante, acreditando que este mundo só faz parte para você passar por ele e não se apegar às coisas deste mundo, ficar desesperado quando você perde um bem, ficar desesperado quando você está acontecendo algo ao teu redor e estão tomando tudo que é seu, estão vivendo, tua vida talvez tenha decaído tantas coisas, aí você entra naquela preocupação terrena. Mas quando você está apegado a Deus, tudo que é terreno, você vai colocando como, não de escanteio, mas não em primeiro lugar na sua vida. Você não entra em desespero, você acalma, pelo contrário. Deus tem mais para dar que o inimigo para tirar. Então, o que o Evangelho diz hoje para nós conforme o diário bíblico? O Evangelho hoje fala para nós a paz de Jesus, um dom da ressurreição. O próprio Jesus diz que a sua paz é diferente da paz do mundo, que se baseia em acordos, contratos e convicções para evitar guerras. A verdadeira paz não é a ausência de conflitos internos ou externos. Olha só, a verdadeira paz não é a ausência de conflitos internos e externos. A paz acontece na presença do Senhor ressuscitado.
Enquanto Jesus não for de fato o Senhor dos nossos corações, o mundo não encontrará a paz. Se você acolher e permanecer com Deus da paz, ainda que à sua volta haja muita guerra, você estará em paz e poderá transmitir a paz de Jesus. Muito forte, irmãos. Coloca a mão no teu coração. Eu não sei qual que é a situação de conflito, a situação que você tem vivido, mas o que tem tentado tirar a tua paz? Eu quero dizer uma reflexão para que eu e você, diante dos teus conflitos, diante das tuas necessidades, como eu fiz agora, qual é a verdadeira paz? É a presença do Senhor no meu coração. Eu apresentei para Jesus aquilo que estava desconfortando o meu coração. Eu apresentei as minhas situações diante da situação financeira, dos controles dos gastos. Sabe, irmãos, que eu vejo assim que hoje nós estamos vivendo um mundo que está nos oprimindo na parte financeira. Quantas pessoas estão sofrendo com isso? E eu prestei atenção assim nas minhas orações, aqui falando com Deus, que a gente tem o teu salário, você ganha, mas acontece os gastos. Então eu pedi para Deus, Senhor, dai-nos um caminho diante dessa situação. E o que ele me apresentou? Um controle, uma organização diante dos gastos. Isso faz com que você dê preferência àquilo que é necessário. Isso faz com que você vai colocando diante de Deus as tuas necessidades básicas e depois a gente deixa para colocar para que a gente possa transmitir essa paz. Por quê? Porque, irmãos, às vezes nós não se damos conta no excesso, aquilo que nós fazemos demais. E esse excesso vai tirando a paz. Então eu quero pedir para Jesus hoje todo o excesso na parte financeira. Quero pedir para Jesus todo o excesso da bebedeira, todo o excesso do comer, todo o excesso do falar. Que seja neste momento, Senhor, aniquilado, tirado da vida dos irmãos que sofrem com excesso. Porque a minha vida precisa também. Que o Senhor me dê o controle total, eu, a minha esposa, meus filhos, para que a gente tenha uma unidade familiar, para que a gente tenha uma unidade contigo, Senhor. Por que eu estou pedindo isso, irmãos? Porque tudo isso faz parte de uma perseverança na fé. Porque isso tem tirado a paz de muitos corações. É o momento que você vê a parte financeira apertando o coração das pessoas, tirando a paz. Mas eu quero dizer para você, Deus está cuidando de tudo. Basta você fazer a tua parte. E a minha parte é ter uma organização. A minha parte é isso. E isso, irmão, me trouxe uma paz muito grande. Porque o trabalhar, o agir, o dia a dia, isso a gente tem que ter no nosso coração como um ser agradecido a Deus. A cada detalhe que você fazer, agradece. Fala, obrigado, Senhor. Obrigado pelo meu trabalho. Obrigado pelo que eu estou ganhando. Eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Se eu não estou trabalhando, o Senhor vai me dar um serviço digno. Mas eu confio em Ti, Jesus. Eu confio na Tua presença, eu confio no Teu amor, eu confio nos Teus cuidados. Se eu não estou conseguindo, o Senhor vai me enviar pessoas que vão me ajudar. Sabe, irmãos, é isso, essa confiança. E tudo isso vai acalmando os corações. Porque você tem um Deus que cuida de você. Mas agora, irmão, eu quero que você olhe para dentro de você. Eu pedi, eu falei, eu anunciei o que eu precisava. Que estava tirando a minha paz. Mas e eu? Estou buscando a Deus verdadeiramente? Eu estou seguindo o seu caminho? Eu estou vivendo uma vida de caminhada na igreja? Estou numa pastoral? Estou servindo lá? Estou indo num grupo de oração? Estou buscando o Senhor sem ficar condenando ninguém, sem ficar julgando ninguém, indo na presença dele e vivendo. Sabe, irmãos, eu vi pessoas dizendo assim que tem muita pessoa falsa dentro da igreja. Eu quero dizer que o primeiro coração falso é o seu. Porque o verdadeiro coração falso diante de Deus é aquele coração que vai na igreja por causa de Cristo. E deixa de ir na igreja por causa do irmão. Se você deixa de ir na igreja por causa do irmão, você é um verdadeiro falso e um hipócrita. Porque você não é verdadeiro com Deus. O verdadeiro cristão ama Jesus independente do que acontecer dentro da igreja. Você não vai largar Jesus. Você está largando Jesus por causa do irmão? Você é hipócrita. Porque você está colocando desculpa no teu ir à igreja. Porque você não tem capacidade, não tem dignidade de você cumprir a tua obrigação com Deus. E a tua obrigação com Deus, meu irmão, é ir com todo o teu coração, se ajoelhar no pé da cruz, confessar, comungar, viver com Ele e não viver olhando e apontando o dedo. Jesus disse assim, quando você aponta um dedinho para o teu irmão, tem 5 para você. Tem 5, 5 dedos. Então quem é você para julgar e condenar? Jesus disse ontem na palavra no grupo de oração que eu mesmo anunciei lá. Eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar. Já tem quem condena.
é aquele que não ouve a minha palavra, é aquele que joga a minha palavra fora. Então, querido irmão, que nós saibamos viver dentro da igreja de Cristo como um bom cristão. Eu vou na igreja por causa dele. Ele é o único intermediador. Está aí. Às vezes a pessoa fala, nossa, vocês têm santo, você tem imagem e tem isso aqui dentro da igreja. Irmão, nós está lá os santos porque eles creram que Jesus era o único intermediador. Então eles nunca saíram da igreja por causa do irmão, por causa de ninguém. Eles estão na igreja por causa de Cristo. É o único intermediador. Porque ele foi o único que morreu por nós na cruz. Ele é o único que está lá na cruz que está atrás de mim. Então, meu irmão, se na tua igreja não tem Jesus crucificado, não tem Jesus lá que deu a vida ali, simbolizando ali que ele vence a morte, é sinal de que você está formando uma igreja unitária, do teu querer, do teu jeito, o jeito que te agrada, o jeito que você quer, né? Porque a palavra diz isso, não, diz o que você quer. Porque a palavra de Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Então ele formou uma igreja. Se essa outra igreja surgiu daqui 50 anos, 200 anos, 300 anos, quer dizer que a igreja que Cristo fundou não presta, né? Porque é a igreja católica, apostólica, romana. Essa igreja fundada por Cristo, dos apóstolos. A tua geração, o teu padre vem lá dos apóstolos, o bispo vem lá dos apóstolos. De mão em mão, abençoado, chega até Jesus. Que o Espírito Santo de Deus, irmãos, nos dê essa graça do discernir, do agir com o nosso coração, diante da graça, diante de abandonar as falsas palavras, diante de abandonar a falsa hipocrisia. Então tem a falsa hipocrisia também. Então todo mundo é hipócrita, todo mundo lá faz coisa errada, por isso que eu não vou lá. O primeiro hipócrita é quem está acusando, né? Porque não consegue viver a graça na sua vida, viver o caminhar com Jesus de uma maneira simples e objetiva, e começa a colocar desculpa para seguir Deus. Irmãos, eu falo isso com todo o meu coração. Com todo o meu coração. Quando eu era mundano, eu vivia assim. Não vou por causa disso, não vou por causa daquilo. Mas na verdade, quando eu conheci o amor de Deus, que eu vi que eu tenho que amá-lo, e Ele me ama, Jesus disse no Pai Nosso. Então quando eu rezo um Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou quando você tiver algum problema com o seu irmão, você for lá, largue a tua oferta e vai e converse com o irmão. É isso, irmão. É você viver a palavra dignamente e dar bons exemplos. Porque se tem muitas pessoas falsas dentro da igreja, porque está faltando você que é justo. Porque você só deixa os falsos e vai embora. Aquele que é justo se acha muito bom e sai da igreja. E deixa o falso. Você já viu isso? Já viu isso? Isso que eu falo, irmão. É o verdadeiro falta de fé. Porque quando você acha que tem pessoas falsas dentro da igreja e você sai, porque você não tem capacidade de firmar sua fé e perseverar. Paulo foi apedrejado até a morte, mas não morreu. Levantou. Ele abandonou? Não. Ele mostrou que o amor dele era por Jesus Cristo. E não por estar ali por causa que falam isso, falam aquilo, não. Ele tinha compaixão da podridão do coração das pessoas ao redor. E ele viveu o que Jesus viveu. Jesus tinha compaixão daqueles que não sabiam o que estava fazendo. Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Mas eu amo todos iguais. Quem sou eu, meu irmão, para deixar de amar aquele que está com dificuldade ou aquele que não sabe ainda o que fazer da vida, né? Eu tenho que amar Jesus e ser o bom exemplo na minha comunidade. E eu luto por isso. Não é fácil, porque nós somos humanos. Quem é perfeito é aquele ali, Jesus Cristo. Que Deus abençoe nosso dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E tudo isso que eu falei, irmão, é onde que eu encontro a minha sobrevivência, onde que eu encontro a minha paz. Porque assim, tudo isso que eu falei vai tirando do coração a falta de paz. Porque quando você segue Jesus com todo o teu coração, tudo isso que está ao seu redor fica ali. Porque o que não vem de Deus não continua. Então a paz ela vem e brota num coração firme na fé. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado